fechassem os olhos neste momento, possamos elevar nossas mentes ao alto, nos conectar ao Pai Criador de todos nós, e que a partir desta conexão possamos sentir suas vibrações, energizando todas as nossas células físicas e espirituais, possamos captar todo o seu amor, sua sabedoria, seu equilíbrio, sua paz, sua alegria. E assim possamos conduzir nossa jornada terrena com muita sabedoria e equilíbrio, para assim tirarmos melhor proveito de nossa encarnação, de cada circunstância de nossa jornada, e que tudo eternamente seja feito de acordo com a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, são chegados os fim dos tempos. São chegados aí os momentos que são descritos na Bíblia. Então, muitos outros livros citam esse momento de transição, esse momento, né, de transformação planetária. Estamos elevando a vibração do planeta, estamos ascendendo a um patamar um pouco mais conectados, né, à espiritualidade. Por isso que esse momento é um momento diferenciado da história da humanidade. Nunca o planeta teve tantos encarnados, 8 bilhões de encarnados. Nenhuma outra época da humanidade isso ocorreu. Estamos em um momento em que temos acesso a todo o conhecimento espiritual com facilidade. Basta acessarmos a internet. Não precisamos, às vezes, nem ir com tempo religioso para ter esse contato. E antigamente, alguns conhecimentos ficavam restritos a alguns círculos, porque a humanidade ainda não estava preparada para ter acesso a certos conhecimentos. Hoje isso já não ocorre. Eu estava assistindo um podcast, eles comentaram que hoje também temos acessos a tratamentos espirituais que não tínhamos há 10 anos. Tratamentos abertos, conhecimentos que podemos acessar para realizar o nosso próprio equilíbrio, o nosso próprio tratamento, né, individual, autotratamento, como também realizar isso com o próximo, né, transmutação de energia, equilíbrio dos chakras. Existem cursos para nos ensinar a realizar tudo isso. Então também, em nenhum momento, né, passado da história da humanidade tivemos acesso a esses conhecimentos. E isso nos auxilia a restabelecer um equilíbrio emocional, energético, né, físico, para que possamos aí nos dedicar também, né, ao nosso crescimento, não somente material, mas espiritual, com muita harmonia, com muito equilíbrio. Mas infelizmente a grande massa ainda não percebeu, não tem acesso, não dá atenção a esses conhecimentos. E com isso acabam passando por desequilíbrios, às vezes desnecessários. Nem todos os problemas, dificuldades, desequilíbrios que nós temos em nossa jornada terrena era necessário passar. Às vezes é a escolha, às vezes é o comportamento que estamos tendo agora, nesta encarnação, neste momento. Até porque o passado já não existe mais. Ele é apenas reflexo de quem nós fomos no passado. E o futuro ele vai ser escrito hoje. Então, o momento presente é o mais importante da nossa encarnação, da nossa história, da nossa vida, tanto material como espiritual. Este é o momento mais importante. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. É por isso que é interessante buscarmos conhecimentos espirituais. Em nenhum momento, nenhuma escritura sagrada fala para a gente não desenvolver na matéria, procurar progredir financeiramente, procurar estar bem, ter posses materiais. O que nos ensinam é não nos deixar que as coisas do mundo tomem posse de nós. É por isso que pedem para a gente não se prender a coisas, circunstâncias, pessoas, né? Sejam as drogas, o álcool, né? O sexo. A gente acaba se prendendo a essas coisas e nos restringindo a elas. Isso sim é orientado pelos instrutores espirituais para a gente não se apegar. Agora, da gente ter esses instrumentos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento material, em nenhum momento isso é descrito para não termos. E pelo contrário, quando a gente tem acesso a conhecimentos espirituais cada vez mais profundos, isso nos auxilia em nosso desenvolvimento material.
A gente tem acesso a conhecimentos que vão auxiliar a gente a acelerar o processo de crescimento. Hoje eu estou estudando, estou me aprofundando cada vez mais através do estudo, né, de vibração. Hoje para mim já é uma verdade absoluta. Quanto maior a nossa vibração, mais realizações conseguimos ter aqui na matéria. Quanto mais baixa a vibração, menos conseguimos, porque a nossa sintonia é baixa, nossa sintonia é da matéria. Então, necessariamente, a gente precisa estar fazendo as coisas materiais para que elas se realizem. Quando a gente está numa vibração mais acelerada, o universo nos mostra o caminho, fica tudo muito mais leve, muito mais fácil, né? E a gente acaba atraindo situações positivas, quando a gente está numa vibração mais acelerada. E como é que a gente mantém essa vibração mais acelerada? Fé. A gente tem fé. A gente acreditar no nosso potencial, o potencial divino que há em nós. Nós temos a partícula divina que faz com que a gente possa realizar qualquer coisa. Jesus já falava lá nas Escrituras, nós faríamos tudo aquilo que ele fez e muito mais. Não é somente no material, não somente no espiritual, mas no desenvolvimento material também. Desde o momento que a gente acesse todos esses conhecimentos, aumente a nossa vibração, a gente vai poder realizar qualquer coisa aqui na matéria. Então a gente precisa se conectar com o nosso divino, nosso eu divino, para a gente facilitar a nossa jornada terrena, até mesmo a nossa jornada terrena. A gente vai perceber que a vida não é difícil. Difícil é a percepção que nós temos em relação à vida. Quando a gente acelera a nossa vibração, quando a gente começa a mergulhar em nós mesmos, a perceber todos os nossos equívocos e começar a trabalhar cada um deles e começar a nos conectar com nós mesmos, a gente começa a perceber a vida de uma forma completamente diferente. Quando a gente perceber que não é o mundo externo que conduz a nossa vida, e sim o contrário, a gente toma as rédeas. Mas para isso a gente tem que acessar os conhecimentos para saber como realizar isso. Através dos estudos, não só das escrituras sagradas, mas diversos outros conhecimentos, seja no budismo, no espiritismo, no taoísmo. Todos esses conhecimentos nos fazem aprofundar em teorias que vão nos auxiliar a mergulhar em nosso interior. A busca nunca é externa, ela sempre foi interior. A gente vai perceber que o próximo não é capaz de me restringir. As circunstâncias não são capazes de me limitar. Mas para isso, a gente precisa ter o domínio de nós mesmos e perceber que somos seres plenos. Somos seres que podemos realizar qualquer coisa. Mas a gente tem que aprender isso. A gente tem que saber. A gente não tem que achar, a gente tem que ter certeza. Aí sim, quando a gente começa a acessar o nosso potencial divino, a gente começa a transmutar as energias à nossa volta. A gente começa a levar a harmonia. A gente percebe que não é um ambiente que nos faz, que nos deixa em harmonia ou desequilíbrio. Somos nós que conquistamos esse equilíbrio interior e transbordamos para o exterior. Aí nosso lar começa a permanecer em paz. O local onde eu trabalho também leva essa paz onde eu for. Então as pessoas que estão desequilibradas, que começam a ter contato comigo, elas começam a ficar equilibradas. Eu começo a levar essa paz para elas. Eu começo a ter uma palavra amiga, eu começo a ser inspirado pelo alto, porque minha vibração está mais alta, eu estou mais conectado com os meus mentores espirituais do que com os meus obsessores. Aí os obsessores, quando se aproximam de mim, querendo sugar alguma coisa, ou então, às vezes, por ignorância, eles vão se sentir bem com a minha vibração, ou então eles vão se afastar por causa do choque vibratório. Se eu estou numa vibração positiva, de harmonia, de paz, de amor, os espíritos obsessores que querem o mal, eles não conseguem permanecer por muito tempo. Ou eles se convertem a essa energia ou eles se afastam. Então a gente percebe que o tal diabo ele não tem poder absoluto. Os espíritos obsessores, eles só fazem aquilo que eu permito. Então, se eu estou obsediado, se tem circunstâncias negativas em minha vida, a culpa é minha. Não é de Deus, não é do diabo, não é de terceiros, é minha. Então, eu preciso alterar minha vibração para começar a atrair coisas positivas, para eu ter condução da minha vida, para eu criar oportunidades. Infelizmente, a grande massa está se deixando conduzir pelas circunstâncias da vida, por tudo aquilo que acontece. Eles reagem, eles não agem, eles não criam. E tudo isso tem a ver com o desenvolvimento espiritual. Conforme a gente progride, a gente começa a ter uma outra percepção.
A gente começa a enxergar a vida com outros olhos. A gente começa a selecionar melhor as nossas atitudes. A gente começa a perceber que tudo que eu faço sempre influencia o próximo. Então eu começo a selecionar, porque eu quero o bem do próximo, porque o próximo é uma extensão de mim mesmo. Porque eu tenho a partícula divina em meu interior, como todos os meus irmãos. E quando eu prejudico o próximo, é a mim mesmo que eu estou prejudicando. É por isso que Deus me coloca na posição de outras, quando eu coloquei essas pessoas nessa posição. Quando eu prejudiquei em algum outro momento passado, ou até mesmo nessa encarnação, o meu irmão, Deus me coloca nessa posição, porque o meu irmão é minha extensão. Quando eu começo a tratar o meu irmão como eu gostaria que o meu irmão me tratasse, aí sim a harmonia começa a se fazer em minha vida. Eu começo a atrair somente em minha direção coisas positivas. Isso não quer dizer que eu não vou até onde os meus irmãos em desequilíbrio estão, porque aí eu vou com a intenção de auxiliá-los. E não que eles venham para trazer desequilíbrio para mim. Pelo contrário, eu que começo a levar até eles o equilíbrio, a harmonia, a estabilidade, a plenitude. Então a gente começa a parar de terceirizar. A gente começa a tomar posse e tomar responsabilidade. Tudo que acontece em minha vida hoje, todo mundo que chega para me prejudicar, a culpa é minha, porque eu estou vibrando na mesma sintonia. Ah, mas eu não faço o que ele faz, mas de por alguma razão você ainda está vibrando na faixa vibratória desse querido irmão. Então Deus vai continuar trazendo. Porque a partir do momento que eu mudo a minha vibração, eu entro em sintonia com outros irmãos que têm outros comportamentos. Se eu acelero um pouquinho minha vibração, os irmãos em desequilíbrio não ficam perto. Eles não conseguem permanecer por muito tempo perto. Ou eles ficam e sentem aquela harmonia. Estou falando do encarnado. Estou falando que aquela pessoa que de repente quer te prejudicar, ele não consegue permanecer por muito tempo perto, se ele deseja apenas o seu mal. Ou ele vai se harmonizar, ou ele vai entrar em sintonia e vai elevar a vibração dele, ou ele vai se afastar, porque a sua vibração está em outro nível. Eu estou mais conectado ali com o Criador, com Jesus, com meus mentores, porque eu aprendi a estar em harmonia. Eu aprendi que não é o ambiente que molda quem eu sou, é ao contrário. Então eu estou buscando em meu interior transmutar essas energias para que a luz brilhe de dentro para fora. É aí que Jesus vai se manifestar, e vai se manifestar aqui. Vai se manifestar através de mim. E não vai encarnar novamente, nunca mais. Está em uma outra faixa vibratória que o corpo já não suporta a sua luz. Está lá em cima, gerenciando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, e está procurando fazer o melhor. Mas cabe a cada um de nós tirarmos proveito de seus ensinamentos que ficaram aí através das Escrituras Sagradas, através de reflexões profundas, e através de outros ensinamentos de outras religiões que são às vezes mais antigas do que o próprio Cristo, né? Jesus, quando encarnou, tem conhecimentos aí que são muito anteriores, e que Jesus se utilizou desses conhecimentos para poder trazer, simplificar, né? Na época que ele veio, ele nem conseguiu trazer tudo aquilo que ele precisava trazer, porque a humanidade ainda não estava em condições de captar os seus ensinamentos, mas está hoje. Hoje a humanidade já está em condições de se aprofundar nos conhecimentos espirituais. E que caso não faça a escolha, livre-arbítrio, que certamente a gente vai estar colhendo aquilo que a gente está semeando hoje, neste momento. O meu comportamento agora vai me fazer colher amanhã frutos um pouquinho, né, com sabor amargo, por causa do meu comportamento. Hoje já não é mais permitido para a humanidade alegar ignorância. Não é mais. Os que desencarnam hoje e chegam do outro lado alegando ignorância, isso já não mais cola, porque os conhecimentos são abertos aí para todos. É só acessar a internet. Em vez de ficar assistindo porcaria, a gente pode assistir uma palestra edificante, seja de quem for, padre, pastor, orador, mentor, enfim. Cada um tem afinidade. Então a gente nem precisa sair de casa para poder ter acesso a esses conhecimentos. Eu nem preciso ir ao templo para fazer oração, posso fazer a oração onde eu estiver. Vai chegar um tempo que os templos religiosos serão apenas locais para as pessoas se reunirem para confraternizarem, para interagir de forma coletiva, mas a conexão vai se fará dentro do próprio lar, no dia a dia, no café da manhã que
que a família se reúne, ali antes de fazer o seu de jejum, faz uma oração, faz uma leitura edificante, às vezes uma página só, e através daquela página a gente faz uma reflexão, cada um fala alguma coisa do que entendeu, e ali se inicia o dia conectado com o Pai Criador. A vibração do dia será diferente, porque você já iniciou o seu dia conectado com o Pai, conectado com o seu potencial divino. Com certeza o dia será diferente, porque você já iniciou com uma vibração mais elevada. Então você vai levar isso para o seu dia. Agora se a gente inicia o dia já no WhatsApp, já recebendo uma informação já que não é tão legal, como é que vai ser o seu dia? Se já nos primeiros momentos do seu dia você já está já com uma vibração mais desequilibrada, como é que vai ser o resto do dia? Você vai procurar gastar energia buscando se reequilibrar, e às vezes você está no seu trabalho com uma outra pessoa que está desequilibrada, então ao invés de você estar levando algo para o seu irmão, você está captando dele aquela vibração desequilibrada, você não consegue ali elevar a vibração, você já começou o seu dia já não tão positivo. E a gente vai perceber que a salvação, que a busca do crescimento espiritual não está mais nos templos. Os templos devem ser em locais de confraternização, de conexão coletiva, mas o individual a gente já pode estar buscando dentro do nosso próprio lar. Deveríamos já estar fazendo isso há muito tempo. A gente chama de evangelho no lar. E se a gente faz isso, minutinhos, 15, 20 minutinhos, nosso dia já é o suficiente para a gente estar buscando. E conforme a gente vai ampliando isso para o nosso dia, na hora de almoço eu faço minha oração ali, eu boto uma palestra de 5, 10 minutinhos ali, de uma pessoa, às vezes me trazendo outro conhecimento. Por que são 10 minutos do nosso almoço? E a gente já eleva novamente ali a vibração. A gente fez um pouquinho, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos na hora do almoço. Na hora que chega em casa, a gente janta tal, e antes de dormir, faz a oração também, faz uma leitura edificante, lê uma palestra, né? Tem muito podcast aí que falam de conhecimentos aí transcendentais, e a gente eleva novamente a nossa vibração. E assim, a gente vai se conectando, a gente vai mudando a polaridade, a gente vai mudando a nossa vibração, a gente vai mudando a nossa percepção do mundo. E a percepção até mesmo de nós mesmos. Bom, espero ter contribuído um pouquinho, né, para uma reflexão mais profunda e que a gente possa perceber que o crescimento cabe a cada um de nós. Eu sou responsável por mim. Não pelo meu filho, não pela minha mãe, pelo meu primo, por mim. O que eu passei para os meus filhos, eles podem captar ou não depois que atingirem a maioridade, né? Vai caber a eles, mas o meu crescimento é a mim que depende. Não era dos meus pais, que podem ter dado o melhor, que de repente foi limitado, mas que a partir do momento que eu adquiro a maturidade, né, de 18 anos, a responsabilidade é totalmente minha. Eu sou responsável. A gente tem que tomar consciência que somos responsáveis por tudo que nos acontece.